Agora, vamos falar de um assunto sério. A anorexia é um distúrbio alimentar que mexe tanto com a cabeça da pessoa que, por mais magra que ela esteja, ainda acha que é gorda. Quem sofreu com isso e veio fazer até um alerta aqui foi a própria Isabela Fiorentino. Em que momento, Isabela, que você passou por isso? Ai, foi um momento muito difícil da minha vida, porque eu sempre fui muito magra, desde pequena, eu tive sempre problema para engordar. E eu comecei minha carreira muito cedo, com 13 anos, e então aquele corpo agradava o mercado. Só que quando eu completei 18, os hormônios afloraram, eu fiquei com um quadril mais avantajado, os seios começaram a crescer um pouco mais. Ainda continuava muito magra para os padrões de uma menina da minha idade. Mas o mercado já achava que eu tinha perdido aquele corpo de adolescente. Mercado de modelo. O mercado de modelo. Então eu falei, bom, essa é a minha carreira, então eu vou me adaptar a ela. E fiz as dietas. Na verdade, eu nem cheguei a fazer uma dieta maluca. Eu simplesmente parei de comer. Nossa. Eu comia muito pouco mesmo. E a anorexia é uma doença muito sorrateira, porque ela vai chegando de uma forma muito sutil e quando você vê, você já está envolvida naquilo e não consegue sair. Por exemplo? Teve uma vez, eu não tinha noção da doença. Eu não comia. Sabe quando, eu preciso almoçar, não dá tempo porque tem outra coisa para fazer? Passa. E chega uma hora que a fome, ela não te dá mais a fome de verdade. A hora que você está muito fraca, aquela fome passa. É até uma defesa do organismo, né? E eu não tinha tempo de comer e esquecia. Bom, aí cheguei em casa um dia à noite sem comer nada. Eu falei, não, agora eu preciso comer porque eu estou passando mal. Eu suava frio. Fui tentar comer um macarrão. A minha garganta travou, a saliva, eu não produzia saliva e eu não conseguia comer. E comecei a chorar. Eu falei, gente, eu preciso comer, eu tô passando mal. Eu tinha que sair à noite, eu não tinha forças. Foi quando as minhas irmãs falaram, você não tá bem. E me levaram para um psiquiatra. A anorexia é uma doença que tem que ser tratada com remédio, com terapia, com nutricionista. É uma doença muito grave que pode levar à morte. Eu não cheguei perto disso, o meu ISM foi de 16 e pouco, né? Que nós fizemos a conta lá no... Isso, o índice de massa corporal dela estava em 16,5. A gente pode classificar alguns graus de anorexia, né? Alguns mais graves, abaixo de 14. Claro que o que faz o diagnóstico também, além do IMC, é a pessoa, mesmo tão magra, se achar gorda, parar de comer, ter um distúrbio da autoimagem. No caso, ela teve uma exigência do mercado que foi, assim, um fator que desencadeou. Mas tem muitas pessoas que não vivem da imagem, mas que buscam excessivamente essa magreza, porque a sociedade impõe esse padrão. Né? E eu acho importante dizer, eu não tinha essa distorção. Eu me olhava no espelho e eu me achava realmente magra, mas eu achava lindo. Então, as pessoas que estão em casa podem falar, não, mas eu não me acho gorda, então eu não tenho anorexia. Não, você pode sim se achar magra, mas o comportamento descontrolado na relação com o alimento, que eu acho que conota um distúrbio alimentar. Bela, e de que maneira você conseguiu sair desse problema? Família, gente. Família que olhou e falou, Isabela, você não está bem, vamos procurar um médico. Fui no Dr. Taki Cordaz, que é um grande estudioso de distúrbios alimentares. E ele falou exatamente o que você me falou, que o metabolismo começa a ficar tão lento, que o dia que eu voltasse à minha vida normal, eu poderia engordar se eu comesse um ovo. Entendo. Então, ele falou, você precisa acelerar esse metabolismo comendo de 3 em 3 horas. Mas o que mais me marcou foi quando ele falou pra mim, qual é o maior sonho da sua vida? Eu falei, doutor, eu quero ser mãe. Ele falou assim, então, se você continuar desse jeito, você não vai ser mãe nunca. Porque é impossível um organismo procriar, sendo que você está se autodestruindo, você está se matando. A negação do alimento é uma autodestruição. Entendo. É como um suicídio, Exato. Só que é sorrateiro, você não vai cortar o pulso, você vai morrendo aos poucos. Isso que eu falei, não, eu não quero, porque a coisa que eu mais queria na vida era ser mãe. E foi aí que eu falei, não, então eu vou me tratar. Comecei a tomar remédio, frequentei a terapia, a nutricionista. E hoje eu me considero curada da anorexia, mas muita atenção, a anorexia é uma doença que você controla, você não cura. Então, se em algum momento da vida você passa por uma fase difícil, uma separação, uma perda de um ente querido, tem que tomar muito cuidado porque ela volta. É como você falou, é uma coisa que está adormecida, mas se você passa por um momento difícil, ela pode aflorar. A Isabela Fiorentino aqui deu um depoimento lindo pra gente. E que bom, né? Porque a gente pode conhecer
de uma mulher famosa, não é? Que inspira tantas mulheres que também já passou por isso. Se você também estiver passando por isso, se cuide, não é? Cuide de você, assim como estas mulheres que eu vou mostrar também passaram pela anorexia e conseguiram reverter. Vamos ver. Olha, essa daí é a Jane Fonda, ela sempre foi um símbolo de beleza e saúde, né? Mas ela admitiu que lutou contra a anorexia por muito tempo. Aliás, foi uma das primeiras a admitir nos anos 70. Aí vocês estão vendo a Christina Ricci, é outra atriz que viveu esse drama. A atriz chegou a ser internada e alimentada à força por tubos. Olha só a aparência da Lindsay Lohan. Que loucura! Teve efeitos mais profundos. Até hoje tem problema no fígado, nos rins. Que pena, olha. A cantora Alanis Morissette, às vezes magra, outras vezes mais fofinha. Ela admitiu que era o efeito da sua relação complicada com a comida. E aí uma foto da linda Victoria Beckham. Ela negou várias vezes, mas finalmente admitiu que sofria de anorexia e se juntou a associações que combatem esse mal. E aí a gente está vendo a ex-rebelde Anaí, que chegou a pesar 35 quilos e teve uma parada cardíaca com apenas 17 anos. Inclusive a Anaí, quando deu entrevista para mim, ela abriu, ela disse que passou por esse problema e acaba prestando um serviço, né, para todas as meninas que curtem o trabalho dela, assim como você, Isabela. Sem dúvida, você poder falar, né, desse momento, eu acho que colabora muito com as mulheres de todo o Brasil que estão passando por isso. Muito bem. Você conhece alguém que diz que não come nada, mas vive engordando? Conhece? Cuidado, essa pessoa pode estar comendo sem saber. Veja. Há pessoas que passam o dia sem fome ou comendo pouco, mas à noite, numa crise de sonambulismo, atacam a geladeira. É a síndrome do comer noturno, que faz a pessoa comer sem saber e pode levar à obesidade e alguns tipos de diabetes. Nossa, doutora, que distúrbio é esse? Essa é a síndrome do comer noturno, onde a pessoa, às vezes, ela pode ficar em estado de sonambulismo, mas às vezes ela pode estar consciente, lembrar, sim, de ter comido, só que talvez não a quantidade que ela de fato come, porque na verdade é um episódio de compulsão noturna. Certo. Então a pessoa acorda, ela abre a geladeira, ela come um pedaço de pizza que está gelado, mistura com iogurte, come um salgado misturado com doce, e ela só consegue dormir quando ela está com o estômago cheio, né? Quando ela se sente plena. E se às vezes ela come um pouquinho e vai deitar, ela acorda de novo, e isso repetidas vezes, sendo o fato de comer e já deitar, ou seja, não vai ter esse gasto, pode ocasionar um ganho de peso com o persistir do problema. Qual seria a dica para quem tem essa sensação? Eu só consigo dormir com a barriguinha cheia, né? Qual seria a dica? Qual alimento, não é, que poderia saciar essa fome, esse desejo, sem engordar muito? Ela poderia estar tomando uma vitamina de frutas com aveia, ou colocando uma fibra, uma linhaça, né? Ou então estar utilizando uma salada bastante colorida, com bastante itens como castanhas, que são sacietógenos. E, de fato, controlar esse sono, fazer uma higiene do sono, porque isso é um distúrbio de alimentação e sono. A pessoa acorda para comer. Então, ela tem que deixar o ambiente escuro, ela tem que, por exemplo, não deixar a televisão acesa, nenhum estímulo sonoro nem visual que possa fazer com que ela acorde. Ela fazendo a higiene do sono e tendo uma boa alimentação balanceada antes de dormir e, claro, procurando se alimentar bem também durante todo o dia, para que essa fome não venha a cobrar juros à noite, esse é o caminho para que ela controle a síndrome. E, às vezes, é claro, precisa de medicação. Muito bem. Eliana, eu conheço pessoas que só comem até as 8 horas da noite. Isso funciona se você dorme às 10. Só que se uma pessoa come até as 8 e vai dormir à meia-noite, ela precisa fazer uma ceia. Eu acho que talvez nesse caso, é o que você falou, tomar uma vitamina, de repente comer um iogurte, para você não dormir com aquela fome enlouquecedora, que até você perde o sono de fome. Perde. Também as dietas muito restritas de carbo. Eu não como carboidrato depois das 18 horas. Também pode levar à insônia, porque a gente precisa de carboidrato para formar serotonina e ela por si formar a melatonina, que é a substância do sono. Então essas dietas que restringem muito o carboidrato à noite podem levar à síndrome do comer noturno. Muito bem, já vamos saber o que é a dieta 5x2. Antes, vamos falar de um mal que prejudica a saúde, não é, de mulheres entre 15 a 25 anos. Estou falando da bulimia.
A pessoa come compulsivamente, às vezes até não caber mais no estômago, não é? E em seguida coloca tudo para fora. Tem pessoas que passam a vida inteira lutando contra esta doença. Vamos olhar algumas famosas que já assumiram publicamente que passaram por isso. Vocês estão vendo aí a cantora e atriz Demi Lovato. Ela foi uma criança prodígio na TV, né? Mas nos bastidores ela já sofria de bulimia desde os 8 anos de idade. E aí vocês estão vendo a foto da Sharon Osbourne, empresária de sucesso. E ela escapou da bulimia e ela admite que ainda é uma batalha diária, viu? E aí vocês estão vendo a Lady Gaga, que sofreu na adolescência e hoje, quando é chamada de gordinha, fica até feliz. Doutora, por que essas pessoas agem dessa maneira? É como se fosse um comportamento de arrependimento. Então ela comeu, se arrepende, então ela vai usar métodos purgativos, desde o vômito, laxantes, diuréticos, exercício físico extenuante, tudo que vá compensar esse arrependimento, né? Ela comeu e agora ela tem que se livrar dessa culpa. Quais são as causas da bulimia, doutora? Geralmente são pessoas ansiosas, que não têm o controle, não um controle somente alimentar, o controle da vida, né? O alimento nada mais é a forma como a gente se relaciona com ele do que um reflexo de como a gente é na vida. Então essas pessoas são ansiosas, compulsivas e não têm a força de vontade no momento, não conseguem parar aquele processo de autodestruição. Então ela come e se arrepende. E o que acontece se a pessoa, durante muitos anos, passar pela bulimia? Eu ouvi dizer, não sei se é verdade, que os dentes podem apodrecer? Sim, os dentes podem, por conta da acidez vinda do estômago, pode estragar o esmalte. Existe um sinal comum. Ela falou uma coisa importante, que ela foi ajudada pela família. Então, nessa pauta, muito importante a gente falar para os familiares, para as pessoas que conhecem meninas, meninos, é menos comum, né, ter meninos, ficar de olho se está emagrecendo muito, se come e se levanta, né? A gente tem um sinal que é característico da marca dos dentes, aqui, em cima da mão, né? É um sinal muito característico. Se a pessoa utiliza algo para provocar o vômito, como por exemplo uma escova de dente, esse sinal não fica. Mas se de repente está sempre na mão aquele sinalzinho, pode pensar nessa hipótese diagnóstica também, né? E, claro, procurar ajuda por uma equipe multidisciplinar composta por nutrólogo, nutricionista, psiquiatra, psicólogo, educador físico, ou seja, uma série de profissionais para estar abordando essa pessoa e que ela consiga sair da patologia. Bela, você, no momento em que você modelava, né, nesse momento que você passou pela anorexia, você chegou a perceber alguns sintomas assim em outras colegas de bulimia? De bulimia, sim. E era uma coisa de brincadeira. Já até me convidaram, uma amiga minha falou, ai, vamos. Eu morava em Milão na época. Aí a gente come, depois a gente vomita, não tem problema. E eu sempre tive pavor de vomitar, porque é uma sensação horrorosa. Eu falei, não quero. Agora, você perguntou quais são os riscos da bulimia. Um risco que eu sei que pode acontecer é ter uma parada respiratória. Sim, por conta do excesso de contração do músculo diafragma, parada cardíaca, né? E, claro, são pessoas que não necessariamente são magras. As pessoas com bulimia, elas podem estar até acima do peso ou estar no peso normal. Não necessariamente elas têm esse distúrbio de se acharem gorda quando estão magras. Que é importante a gente diferenciar, né, uma patologia da outra. Dizem que tudo que é demais não é bom. E isso se explica até mesmo a ginástica. Querem saber? Olha só essa síndrome, o que está acontecendo agora com algumas pessoas. Veja. Vigorexia é o vício em exercícios físicos. A pessoa fica obcecada por malhar e nunca se satisfaz. Um exemplo disso seria a cantora Madonna, adepta convicta de todos os tipos de malhação. Como é que chama essa síndrome? Vigorexia. Vigorexia. Deixa eu dar uma olhadinha naquelas fotos da Madonna. Vamos dar uma olhada? Olha isso. O que seria a vigorexia? Explica pro pessoal que está em casa, por favor. É aquela pessoa que está extremamente viciada em atividade física. Então ela não consegue, por exemplo, fazer uma viagem e se desligar da atividade física. Ela tem que ter aquele momento. Só que não é aquela coisa saudável. Ela passa a sofrer, ela fica angustiada se ela não consegue se exercitar. Se ela está doente, ela mesmo doente, com gripe, ela vai exercitar. Se ela estiver acamada no hospital, ela vai malhar na cama.
enfim, ela vai fazer diversas coisas para estar sempre se exercitando e horas exaustivas, para o corpo não tendo tempo de se recuperar. Então, tem risco, por exemplo, uma menina jovem que tem um baixo percentual de gordura por conta do excesso de exercício, parar de menstruar. Ou seja, a anorexia tem problemas para quem quer ser mãe, a vigorexia também, porque a mulher atleta, ela tem alterações na menstruação. Então, ela pode ter alteração de fertilidade. Ela pode ter problemas articulares, porque o excesso de carga, de exercício físico vai sobrecarregar essas articulações. Então, só tem tudo que é em excesso, né? Até amor em excesso, água em excesso, toma 10 litros de água. Tudo que é em excesso é ruim. Isso se aplica também à atividade física. Hoje estamos falando dos erros e das doenças que podem aparecer quando se persegue a beleza sem ligar para a própria saúde. Mas tem alguém que está tentando se livrar dos quilinhos extras do jeito certo. E eu vou te apresentar. É Renata, do nosso projeto Linda no Verão. Será que ela está firme na academia, na dieta? Quais foram as dificuldades que ela encontrou neste último mês? Lembrando que o marido da Renata emagreceu 50 quilos. Vamos ver o antes e o depois do maridão, olha só. É incrível, né, gente? Olha, ele era daquele jeito ali, obeso mesmo, e ficou assim, impressionante. O marido ficou realmente um outro homem. Lindo, gato, as mulheres olham, as mulheres ficam, nossa, não é possível, é o mesmo homem. Sim, gente, é o mesmo homem. Aí Renata falou, Eliana, eu ganhei um novo homem, eu quero ser uma nova mulher. E vamos ver como Renata está se comportando por esses dias para estar linda no verão. Renata. Estou me sentindo muito feliz, super disposta. Hoje eu sou uma nova mulher. Eu já tenho mais disposição para acordar, mais disposição para fazer os exercícios. Eu nunca imaginei que eu fosse querer vir para a academia. A Renata tem me surpreendido mais a cada dia que passa, porque ela está muito mais estimulada. Ela está acordando 5h30 da manhã para correr. Frio, chuva, mas eu não estou em casa, não. Acabei de fazer um treino de 10 quilômetros. E agora, o meu prêmio. Vou encher a cara. Os resultados já estão maravilhosos. Eu nunca fiquei tão feliz em perder roupa. Eu coloco uma calça, tá larguinha. Nossa, essa já não serve mais. Coloco a outra, não serve. Eu coloquei um vestido e ele ficou tão bonito, caiu tão bem. Eu me senti realmente linda. Tenho investido bastante no funcional com a Renata, que é uma atividade que trabalha mais equilíbrio, trabalha postura. Eu percebi que ela se identificou um pouco mais, né? Parece fácil, né? Mas, ó, já tô suando, hein? Tem também o Kangoo Jump, que eu tenho investido com a Renata, que é uma botinha propulsora que diminui um pouco o impacto na articulação, por ela estar um pouco com sobrepeso ainda, né? É uma coisa que ela também tem gostado bastante. A pior parte disso tudo ainda é resistir às guloseimas. Mais uma festinha. Como eu queria comer um salgadinho, mas ficou por isso mesmo. Queria, já não quero mais. Semana que vem eu vou aos Estados Unidos com a minha família. E a alimentação vai ser um pouquinho complicado, mas eu prometo não sair da minha dieta. Eu tô um pouquinho preocupada com a Renata em relação à viagem dela, né? Porque ela vai ficar 20 dias fora. E eu tô fazendo o cronograma para ela tentar fazer uma atividade mais forte lá, sem diminuir o ritmo, né? Vamos ver o que vai dar, vamos ver se ela vai continuar determinada, né? Ai, Renata, boa sorte pra você. A Renata Muito boa sorte, hein? já emagreceu 15 quilos, Bela. Agora, e essa viagem que ela vai fazer para os Estados Unidos, que lá se come muito junk, né? Nos parques, então, ela deve, não sei exatamente para onde ela vai. Ela vai pra Disney com a família? Nossa. Isso, mas dá pra fazer. Qualquer hotel tem uma boa academia, ela pode acordar de manhãzinha antes de ir pros parques, fazer lá uma meia horinha de esteira, um pouquinho de musculação.
ir para os parques de mochila bem cheia de frutas, né? Porque se você for de mochila vazia, você vai querer lá comer aquelas coisas que não são saudáveis, né? Os lanches. Então já faz uma mochila que você vai levar provavelmente roupa, porque tem aqueles brinquedos que molham, vai ter que trocar. Aí já coloca fruta, barra de proteína, coisas que lá nos Estados Unidos vendem, que são uns compostos parece um leite, já com vitaminas, nutrientes, que são como se fosse uma refeição. Entendi. Isso para não comer o lanche, né? Agora, se for comer o lanche, porque ninguém é de ferro, faz o seguinte, não coloque maionese, não coloque condimentos, peça lá o cheeseburger, por exemplo, tira a parte mais grossa do pão e come só a parte de baixo, como se fosse uma pizza. Entendi. E procurar tomar sucos naturais, ao invés de tomar refrigerantes. Muito bem. Tá chegando a hora de saber tudo sobre a dieta 5x2. Mas é só daqui a pouco. Antes, vamos conhecer mais uma síndrome que pode afetar o seu julgamento na hora de comer bem. Veja que síndrome é essa. Se preocupar com a própria alimentação é bom, mas quando isso vira uma obsessão, se chama ortorexia. Pessoas com essa síndrome só pensam em dieta saudável e contam cada caloria ou grama de gordura que possa estar no prato. Que síndrome é essa, doutora? Então, a ortorexia ela é muito comum em estudantes de nutrição, estudantes de nutrologia, pessoas relacionadas ao estudo da alimentação, é compreensão de todos os benefícios que ela nos traz. E a pessoa fica extremamente maníaca por querer comer corretamente, então ela quer sem glúten, ela quer sem sódio, ela quer orgânico, ela quer low carb, então ela começa a procurar, ficar assim, maníaca por rótulos, contando calorias, não às vezes com o intuito estético, com a intenção estética, mas com a intenção de ser saudável. Ela acaba até contaminando as pessoas, ela vira uma pessoa chata. Até acho que eu já, quando eu comecei a estudar nutrologia, eu comecei a entrar nessa linha e falei, não, tá tudo errado. Já via que as pessoas me evitavam, escondiam comida, eu chegava na mesa assim, ficava todo mundo em estado de alerta. Então não era uma presença que todo mundo estava ali, agradável. Não, eu criava esse estado de alerta. Eu falei, não, o que é isso? A gente tem que, quem quiser me procurar para saber sobre alimentação, eu vou explicar. Agora, quem tá ali no barzinho comendo, botando papo pro ar, eu não vou chegar e falar, ó, isso aqui tem tantas calorias, isso aqui tem muito sódio, não é verdade? Sim. E claro que para mim mesmo. Então, eu cheguei uma época que aquilo que ela falou, o refrigerante não entrava mesmo. Hoje, juro para você, Eliana, se eu quiser tomar um golinho de um refrigerante zero, eu vou tomar. Claro que eu vou tomar muito mais suco, refrigerante, mas não tem aquela neura que eu já tive antes. E eu acho muito importante essa percepção, até o momento que é saudável e a partir do momento que é exagerado. Ela acaba se excluindo, né, da turma de amigos, da vida social, porque acaba virando essa pessoa quase impossível de conviver. Ainda bem que eu escapei, né? Bom, aqui está a dieta 5x2, quero apresentar para vocês. Ela tem esse nome porque são 5 dias comendo tudo o que quiser, sem filtro algum. E 2 dias praticamente de jejum, ingerindo apenas 500 calorias. Lá, lá. Então vamos lá. Aqui nós temos os 5 dias, não é? Fartos. Vamos lá, um exemplo, né? Café da manhã, doutora. Então aqui a pessoa ela acorda, ela toma um café com leite e açúcar, o leite é integral, pão, 2 pães com manteiga, vão com miolo mesmo, a manteiguinha tá aqui. Aí ela vai almoçar um prato, veja só, ela conseguiu reunir 3 carboidratos num prato só, o purê, o arroz e a batata frita, ainda tem a linguiça frita e a batata frita. E uma salada que na verdade é só para estar presente, né? Porque uma folhinha, 2 rodelinhas de aí tomate. Aí ela passa mal, ela fala, e o tomate não tava bom. Exatamente, é o tomate, né? Aí o lanche da tarde. O refrigerante, que não é diet. O lanche da tarde, esse belo rocambole, né? A coxinha, um suco artificial. Aqui a gente tem um pastel de queijo e essa massa ao molho branco, também com refrigerante. Essa sobremesa, olha, podia tanto ser só o morango, aí a pessoa me coloca aquele monte de leite condensado. E aqui, na ceia, antes de deitar, que a gente falou da importância de comer antes de dormir, mas aqui ela foi infeliz na escolha, as bolachas recheadas e uma sobremesa láctea. Né, que por ser sobremesa láctea, a pessoa fala, é um iogurte saudável, mas dependendo, vem muita gordura, vem muito açúcar. Então essa dieta, a pessoa come 5 dias assim. Preconiza o inventor da dieta que a pessoa pode comer, se for mulher, 500 calorias, se for homem, 600, 5 dias assim, e que os 2 dias de 500 ou 600 sejam intercalados, então não podem ser 2 dias seguidos. Então a pessoa faz 3 dias de dieta assim,
faz uma dieta de 500 ou 600 lá, volta aqui mais um dia, volta lá, e assim ele garante que a pessoa vai emagrecer. E aí, o dia que come menos, come só isso aqui. Pois é, e aí o dia que come menos, come só isso aí, o que acontece no dia seguinte, como já comeu só isso, aí com certeza vai ficar com fome suficiente para comer uma bancada dessa no dia inteiro. Então olha só, aqui são os dias magros, café da manhã. Então a aveia, o leite desnatado e um pedaço de maçã. E o jantar? Aqui seria um jantar contendo um peito de frango, presunto com molho de salada e queijo parmesão. Ou o almoço, assim, né? É. Na verdade, essa dieta, elas são 2 refeições. Ah, são só 2 refeições? São 2 refeições. Então você não almoça? Não almoça. A pessoa ela faz um café da manhã, que é malemar, e faz uma outra refeição que pode ser um almojanta, né? Aquele tipo 3 da tarde, e é assim. E o que acontece com a pessoa que faz essa dieta? Perde o marido, porque nem o marido vai aguentar. Uma mulher chata que não come nada, ou que come esse monte de besteira. Bom, ela vai entrar no metabolismo lento, né? Porque também as 500 ou 600 calorias que a pessoa começar a fazer, o organismo vai entender que, como ela está se alimentando mal, ele tem que economizar a queima, economizar a velocidade de queima de gorduras. Então, a hora que ela voltar a comer lá, ele está tão ávido por calorias que vai estocar tudo aquilo. Sem contar que essa dieta ela não incentiva a atividade física e não incentiva a escolha alimentar. Então, fica muito monótona. Acaba ficando escolhas não saudáveis e para o dia de poucas calorias fica assim, sem muitas opções. E só com 2 refeições? Com 2 refeições, que é totalmente antimetabólica. Muito bem. Então você já sabe. A dieta 5x2 está, doutora? Está reprovada. Reprovada, olha. Eu adorei esse bate-papo aqui com a nutróloga Liliane Opperman, com a nossa queridíssima Isabela Fiorentino. Eu espero que para você em casa a gente tenha conseguido de alguma maneira prestar algum serviço, né? E que a história da Bela inspire você para que você saia, se tiver com algum problema parecido com o que ela teve, anorexia, saia e viva uma vida feliz, saudável, para que você tenha a família que você sempre sonhou, a vida e o trabalho que você sempre sonhou. A Isabela Fiorentino é um exemplo dessa mulher. Obrigada, viu? Obrigada.